Boa noite. Se, por um lado, as eleições deste ano serão as primeiras estaduais e federais com a lei da ficha limpa, por outro, ainda não conta com a mini-reforma eleitoral. Essa é uma das promessas feitas após as manifestações de junho do ano passado. Virou lei, mas só depois do prazo para que pudesse valer neste ano. Entre as mudanças previstas nessa lei estão restrições ao uso de cavalete, de placa, de outdoor, de carros de som, entre tantas outras artimanhas de políticos em campanha. O abuso deve ser coibido pelos tribunais eleitorais, mas você que é eleitor vai saber coibir melhor ainda, denunciando e principalmente não votando em quem não é honesto já na busca pelo voto. E no NT Vale de hoje você também vai ver, aos 86 anos, morre o empresário Antônio Hermílio de Moraes. O presidente de honra do Grupo Votorantim morreu em casa e deixa esposa e 9 filhos. Sem previsão de chuva, seca em São Paulo pode durar até 2016. Mais uma vítima do ebola morreu hoje. E ainda, o cartão de débito para quem não tem conta em banco. A crise de água em São Paulo continua preocupando os moradores. Em alguns bairros, a falta de água chega a durar a noite toda. Sem previsão de chuva suficiente para o restante do ano, a crise pode durar até 2016. Em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, as torneiras têm hora para secar. 10 da noite. Fiamma trabalha, estuda e passa o dia inteiro fora de casa. Quando volta, a água já está acabando. Tem que ser bem planejado. Se eu não me organizar, eu não consigo lavar roupa, não consigo lavar louça. A água acaba à noite em alguns bairros porque a Companhia de Saneamento de São Paulo tem reduzido a pressão para diminuir as perdas com vazamentos. É mais uma medida para tentar garantir o abastecimento na região metropolitana. O sistema Cantareira, principal reservatório do estado, opera com cerca de apenas 12% do volume total, mas a promessa é de que a água será suficiente até março do ano que vem. Este meteorologista explica que não há previsão de chuva frequente para 2014. Ao que tudo indica, a recomposição do Cantareira deve ficar ainda, a gente vai ter que ficar torcendo para essa virada de 2015 para 2016 novamente. O governo federal se pronunciou e disse que a crise no Cantareira pode se prolongar até 2016 e alerta que mesmo que as chuvas nos 2 próximos anos sejam suficientes, será necessário poupar água. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente, a Companhia de Saneamento de São Paulo conhecia os riscos e tinha que ter investido mais. Desde dezembro, quando a empresa já colocava aí já apontava nos dados do reservatório que ele estava com a capacidade de 40%, nós achávamos que ela já deveria ali implantar um programa sério de racionamento. O presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária em São Paulo também faz consultoria para a Sabesp e defende a posição do governo. O sistema tem que atender a momentos críticos, só que os momentos que estão acontecendo, essa situação é bastante excepcional, provavelmente é uma mudança de padrão. Eu acredito que vai ser necessário aumentar o ritmo e volume de investimentos nos próximos anos. Já o presidente do Conselho Mundial da Água vê falhas do governo. Ele afirma que as obras que poderiam dar mais segurança ao abastecimento estão atrasadas, mas vai além. Ter uma política industrial de ter equipamentos que são mais eficientes do ponto de vista de soltar água, tipo a torneira mais eficiente, o chuveiro mais eficiente, assim como nós temos hoje os eletrodomésticos mais eficientes, que apareceram em função da crise que nós tivemos em 2001 com a energia. Terça-feira com predomínio de chuva em boa parte do Brasil. A passagem de uma frente fria favorece a formação de muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuvas no leste de Santa Catarina e em grande parte do Paraná. No sul e no oeste paranaenses e nas demais áreas o sol aparece e não chove. Em Porto Alegre, máxima de 15 graus, mínima de 8. A passagem de uma frente fria favorece a formação de nuvens e há previsão de chuva no sul e no oeste de São Paulo.
No leste paulista e no sul do Rio de Janeiro, as nuvens aumentam, mas não chove. Sol e calor nas demais áreas da região. No Rio de Janeiro, máxima de 32 graus, mínima de 15. A passagem de uma frente fria também favorece a formação de nuvens sobre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. O sol brilha forte e o tempo fica firme nas demais áreas da região. Em Campo Grande, máxima de 26 graus, mínima de 14. No Nordeste, sol entre nuvens e previsão de pancadas isoladas de chuva, principalmente pela manhã, no litoral da Bahia ao litoral do Rio Grande do Norte. O sol predomina e não chove nas demais áreas. Em Salvador, máxima de 28 graus, mínima de 22. Sol entre nuvens e chuva a qualquer hora do dia no oeste do Amazonas e no Acre. No sul do Pará, o tempo segue firme e seco. Sol entre nuvens, mas sem chuva também no sul de Rondônia. Em Belém, máxima de 34 graus, mínima de 24. A menos de 2 anos das Olimpíadas, as condições da Lagoa Rodrigo de Freitas são bem avaliadas por especialistas, mas também existem preocupações. Este professor da Faculdade de Oceanografia da UERJ diz que a qualidade da água da lagoa melhorou muito nos últimos anos, apesar da persistência de alguns problemas crônicos. Como a Olimpíada acontece em agosto, mês de pouca chuva, David Zi acha que o risco de resíduos sólidos serem arrastados para a lagoa é pequeno. As ações que são feitas aqui surgem efeitos. Então é preciso que o governo, é preciso que a sociedade também mantenha permanentemente alerta desses momentos de água contaminada, para que a gente consiga, com ações, minimizar esses momentos ruins. Já do ponto de vista técnico, este integrante da comissão de remo do Vasco da Gama, que treina na lagoa diariamente, disse que, fora algumas providências exigidas pela Federação Internacional, a lagoa tem todas as condições de receber as competições olímpicas. A qualidade da água, hoje, na Lagoa Rodrigo de Freitas, ela é muito melhor do que há 10, 15 anos atrás. É claro, é necessário alguma adaptação em relação às exigências, né, de raia, de padrão olímpico, mas as condições são muito boas. Aqui neste terreno que fica ao lado do estádio de remo da Lagoa, será construído um parque dedicado à prática de esportes radicais. O projeto, que pertence à Prefeitura do Rio, vai abrigar a base operacional para competições de remo e canoagem de velocidade nos Jogos Olímpicos. Mas diante da constatação de que as instalações serão removidas logo após a Olimpíada, Marcelo fez um apelo em defesa do que chama de legado para o remo brasileiro. Para que vocês não esqueçam dos esportes olímpicos como remo e canoagem e nos dê essa possibilidade da gente ter o nosso primeiro centro de treinamento, onde a gente possa desenvolver o trabalho com os nossos atletas, que hoje nós não temos. Isso é muito importante. A administração pública é responsável pela poda ou corte de árvore em mau estado na via pública. A decisão é da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo e é o tema de hoje no quadro É Seu Direito, com o comentarista jurídico José Carlos Cataldi. Amigo, imagine você na situação daquela família lá de Campinas que teve o carro atingido pela queda de galhos pesados de uma árvore. É uma situação que realmente desconcerta. Felizmente não morreu ninguém, mas podia ter morrido. E os danos do carro? Felizmente a decisão não foi demorada e o desembargador Cláudio Pedrazzi, da 2ª Turma de Direito Público de São Paulo, entendeu e contou com a acolhida dos seus pares que a Prefeitura de Campinas é responsável por indenizar não só o dano sofrido pelo carro, mas também o dano moral que essa família sofreu. Afinal de contas, o Estado, a administração, a Prefeitura são responsáveis pela sua omissão. E a poda de árvores que estão em estado precário é um dever, é um ato que a Prefeitura tem que manter atualizado, né? Para as pessoas não virem a ser prejudicadas. A decisão é muito bem fundamentada e de perfeito entendimento, creio eu. Dia 6 de julho teve início a propaganda de candidatos para as eleições do mês de outubro. E a grande novidade é que esta será a última eleição onde os mais populares meios de divulgação serão permitidos. A cada largada oficial de campanha, os eleitores se veem cercados de propaganda por todos os lados. Partidos e candidatos usam de todas as artimanhas para conquistar votos.
Mas a propaganda que deveria render votos, muitas vezes atrapalha e até afasta os eleitores. Começa que fica o lixo na rua, né? Segundo, que tropeça numa placa dessa aí, eles não indenizam ninguém. Né? Esses cavaletes eu não concordo, porque eu acho uma falta de respeito com o pedestre. Distribuição de santinhos, até que mais ou menos, porque a poluição depois que é feita com esses santinhos, quem é que vai ter que limpar? Os nossos garis. Acho que eles mesmos participar mais, né? Com o povo, né? Que menos propaganda. Seria menos gasto, né? Em outubro do ano passado, o Congresso Nacional aprovou a lei que ficou conhecida como mini-reforma eleitoral. Dentre outras coisas, a medida prevê a proibição de propaganda eleitoral nos tradicionais cavaletes expostos em vias públicas e também adesivagem de veículos. O mesmo se aplica também para a pintura de muros e bens particulares. Mas tudo isso só deve vigorar a partir das próximas eleições. É que no entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a lei deveria ter entrado em vigor em outubro de 2013, um ano antes das eleições. Mas a mesma só foi sancionada pela Presidência da República em dezembro último. Enquanto isso, tudo segue igual. E neste período pré-eleitoral, se algum partido ou candidato se exceder com propaganda irregular ou cometendo algo que prejudique o bom andamento do processo, a Justiça deve ser procurada para o devido registro, investigação e encaminhamento da denúncia. Diretamente, de preferência, ao Ministério Público Eleitoral, que faz a análise do caso, né, a investigação devida. E, inclusive, quando acontece no interior essas denúncias, o Ministério Público, após a investigação, encaminha para a Procuradoria Regional Eleitoral tomar as providências cabíveis em relação a entrar ou não com um determinado processo. Morreu ontem, aos 86 anos, Antônio Hermílio de Moraes. Ele era um dos maiores empresários brasileiros e foi também candidato ao governo do estado de São Paulo. Antônio Hermílio de Moraes era engenheiro, fez faculdade no Colorado, nos Estados Unidos, e iniciou a carreira no Grupo Votorantim em 1949. 6 anos depois, fundou a Companhia Brasileira de Alumínio. Durante décadas, comandou o grupo, que tem empresas de cimento, metalurgia, energia, celulose, siderurgia, agroindústria e bancos. Atualmente, ele era presidente de honra do Grupo Votorantim e também do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Em 1986, foi candidato ao governo de São Paulo pela União Liberal Trabalhista Social e ficou em segundo lugar na eleição. Atuou ainda no campo das artes, produzindo 3 peças teatrais. Era membro da Academia Paulista de Letras. Agora são 7h12 no horário de Brasília e no próximo bloco morreu hoje o médico liberiano infectado pelo ebola. Japão também quer ajudar em tratamento experimental?